Bom, olá pessoal. Programa da revista Aquarista Júnior. Hoje estamos começando aqui o programa número 14. Hoje é dia 22 de outubro de 2018. Em primeiro lugar, antes de mais nada, agradecer todas as participações que estou tendo, todos os e-mails, os mensagers, os WhatsApps aí que tenho recebido, vamos dizer, com congratulações pelo trabalho que a gente está fazendo aqui no programa da revista, tá legal? Hoje eu separei uma série de coisas para apresentar para vocês. A coisa mais bacana do mundo está sendo o quê? Resgatar a história da revista Aquarista Júnior, a história do aquarismo nos últimos 30 anos, até para você ver o que a gente foi fazendo a nível de ações, a nível de projetos, para motivar essa coisa do engrandecimento do aquarismo. Separei muita coisa legal, porque nós já estamos agora entrando no final dos anos do ano de 1990. Então nós estamos entrando no final do ano 3 da revista. Então esse último trimestre de 90 foi um trimestre cheio de ações que a gente fez, que a gente desenvolveu e que a gente com carinho apresentou para os aquaristas e para fortalecer essa coisa de dinamização, divulgação, incentivo e promoção do hobby, tanto para os aquaristas que já eram na época, né, como para os comerciantes, mostrando o que podia crescer o aquarismo, os fabricantes. Entendeu? Lembra que eu falei? Começo dos anos 90 também começou essa coisa de importação de produtos. Então foi bem no começo de 90. Nós já estamos agora no finzinho de 1990. Então, para começar, eu separei uma série de coisas que eu vou apresentar para vocês aqui. Só para você ter uma ideia, em agosto, lembra que eu falei nos programas anteriores, teve a Associação APLA, né? Associação Paulista dos Lojistas de Aquário. E entre os dias 17 de agosto e 30 de setembro, era uma exposição para ir só alguns dias, acabou ficando quase 45 dias, né, de exposição. Em parceria, a APLA com o Instituto Oceanográfico da USP, foi realizado o quê? Uma mostra de aquários no Instituto Oceanográfico lá da USP. Entendeu? Aqui em São Paulo, entendeu? Então foi feito um conjunto, um grupo de aquários de exposição para mostrar a prática do aquarismo. Eu até marquei aqui, durante 6 sábados teve mini cursos no auditório do Instituto, né? Então o que acontece? Segundo o pessoal organizador, tanto do Instituto, da USP como da APLA, teve a visita de 10 mil pessoas. Olha que bacana, né? Então nós montamos, no caso da Aquarista Júnior, nós montamos no evento um painel com algumas informações aquarísticas, um grande painel no carro, alguns móveis que ficava pendurado no teto, assim, para dar uma decoração, e organizamos também num sábado o que a gente acabou chamando de segunda. Lembra que em 89 a gente fez a primeira Semana Aquarista Júnior, aqui no Projeto Aqua, aqui em São Paulo. Nós realizamos, durante esse evento que chamou Primeiro Expo Aquário, nós promovemos, né, a segunda Semana Aquarista Júnior, e no dia 15 de setembro nós promovemos um concurso de peixes ornamentais, que na época a gente chamou de terceiro, na realidade era quarto concurso de peixes ornamentais Aquarista Júnior. Categorias beta, categorias lebiste e categoria livre, no caso, né? Então o que acontece? Eu queria mostrar algumas fotos só para ter uma ideia do que foi, porque na época o que acontece? Lembra que eu falei nos programas anteriores? A ideia minha era o quê? Ajudar o aquarismo, apresentar o aquarismo para as pessoas que não eram aquaristas. Então, na USP, muita gente não era aquarista. No próprio Instituto Oceanográfico, pessoas que frequentavam, lá tem o museu, lá também tem a biblioteca, né? Algumas pessoas nem, vamos dizer, gostavam às vezes até de peixe, mas não tinham esse interesse pelo aquarismo. Então, a parte decorativa, a APLA ajudou com alguns sócios, né, que montaram os aquários tudo, acabaram o quê? Sendo um atrativo muito bacana. E ver como que era antigamente, como funcionava, né? Hoje em dia, se você vai promover uma exposição, alguma coisa, a exposição é curta, né? Quer dizer, uma semana no máximo, né? Antes não, antes o pessoal prorrogava, ia esticando no máximo, porque os aquários, conforme o tempo ia passando, mais iam ficando acomodados, né, biologicamente, mais decorativos do ponto de vista de estabilização, e os próprios peixes iam adquirindo até o que?
vamos dizer, uma condição melhor com essa coisa do assédio do público, né? Então iam tendo que vamos dizer, uma desinibição maior, né? E o que que acontece? Iam ficando até às vezes mais coloridos, mais bonitos, mais vistosos. Se era aquele peixe que tinha cauda mais, vamos dizer, maior, né? Ele acabava ficando com uma cauda mais aberta, entendeu? O que que acontece? Fruto do quê? Dessa longa exposição. Então era uma ideia da revista, a APLA abraçou, no caso, essa iniciativa, né? Porque aí já era um grupo grande de pessoas. Se Marcos ou a revista Aquarista Júnior fizesse uma exposição, seria aquelas que nós fizemos em 88, né? Que foram 88, 89, que foram exposições menores. Essa não, já era uma exposição maior. Então, deixa eu apresentar, separei algumas fotos. Aqui é a entrada do Instituto Oceanográfico. Aqui também é a porta de entrada. Tá vendo aí o símbolo dele, né? Tá legal? Aqui a equipe uma parte da equipe Aquarista Júnior, que participou e ajudou a montar lá os espaços, né? Principalmente o espaço nosso. Aqui, olha, era o painel que eu te falei que a revista montou. Dá para ver, são 2 painéis grandes, né? Com bastante informação. No teto, ó, tá para ver o mobile aí em cima? Olha que bacana, né? Putz, é legal mostrar isso, ó. Aqui já é flashes da exposição em si. Dá para ver? Olha que legal. Aqui o pessoal chegando. Um flash também da exposição. Olha que bacana. Dá para ver bem certinho, né? Algumas peças, como era tem uma parte do museu, né? Então a parte de peças taxidermizadas, né? Aqui uma parte dos aquários, sempre ó, móveis de cerejeira, porque era o que existia na época, né? Olha só para você ter uma ideia como ficava montado. Ficava ó, um do ladinho do outro, tá vendo? Aqui, ó, uma foto bacana também, ó. Ó como que eles ficavam. Dá pra ver? Pessoal conversando. Ó que bacana, tá vendo? No caso aqui já eram esqueletos de corais, né? Pessoal visitando, pessoal do próprio museu, professores. Aqui uns aquários mais com flash. Aqui uma mesinha redonda aí com algum bate-papo. Ó, bem de longe aqui. Dá pra ver? Ó quanta foto. Um dos professores lá que ajudou na coordenação também, observando os aquários. Aqui uma foto, 2 fotos preto e branco, né? Que aqui eram escolas. Durante esses dias todos, o próprio museu, o próprio instituto, a própria APLA, a própria revista também convidou as escolas da região para visitarem o acervo, né? Inclusive, tempos depois, o próprio instituto, ele formou um aquário de exposição lá, vários aquários de exposição fixa lá. No próprio, porque antes era só museu de oceanografia. Deixa eu ver se dá para ver aqui, ó. Aqui também algumas pecinhas de exposição. Aqui o busto, né, do patrono lá do museu. Destaque cavalo marinho. Olha, na época era muito comum essa coisa de cavalo marinho nos aquários marinhos, né? Entendeu? Aqui, ó, o cartazinho do concurso que a gente fez. Esse daqui era um cartazinho que era a premiação. Entendeu? Então o que acontece? A USP abriu as portas para essa exposição super legal. Quer ver, ó, deixa eu pegar aqui a revistinha número 16, página 11, só para dar uma papapi, papapá, não sei o que lá. Olha, a APLA junto com o Instituto Oceanográfico, quem que participou, quem que ajudou a montar os aquários o acervo, no caso, né? As lojas Aquafish, Piracaá, Netuno e Brasília Ornamental Fishes e a Quinca Hobby. E os fabricantes Equipa Aquarium, Beta, Vigoflex, Rossetti, Moinhos Aurora e a revista Aquarista Júnior, junto também com a União Paulista dos Killifish, o PK, todos nós ajudamos, colaboramos com essa coisa de montagem da exposição, do acervo, dos aquários. No caso da revista, fez os painéis, fez o mobile lá no teto. Então, tudo isso realmente engrandeceu essa
essa participação da revista Aquarista Júnior e essa motivação na época para dinamizar o aquarismo, entendeu? E com a ajuda da USP, né, Universidade de São Paulo, foi tudo legal. Na revista 17, página 6, só para ter uma ideia aqui também, só para ficar marcado, página 7, página 6. Lembra que eu falei, nós tivemos no dia 15 de setembro um concurso de peixes ornamentais, né, durante esse evento. Então era assim, o público visitante vamos dizer, votava nos melhores classificados, entendeu? E depois pegava os 6, 7, os 8 melhores qualificados e vamos dizer, uma comissãozinha julgadora acabava escolhendo os campeões. Na categoria de lebiste, o primeiro e o segundo lugar ficou com Luiz Otávio Moscatello, de São Paulo, e o terceiro colocado ficou com Emerson Vieira, também de São Paulo, entendeu? Na categoria beta, Delvair Mortari Filho, de São Paulo, o primeiro colocado, Daniel Borges Mortari, o segundo colocado, e José de Assis Filho, o terceiro colocado, todos de São Paulo. Na categoria livre, só para marcar, a Sandra Ferreira Moraes apresentou um peixe-gato invertido. Então, pelo exotismo, acabou sendo o primeiro colocado na categoria livre. O segundo colocado foi o Alessandro Oliveira, que era de São Bernardo, e ele apresentou um auratus, que na época não era um peixe tão popular nas lojas. E o César Fresato apresentou uma carpa vermelha, com vermelho bem colorido, que acabou pegando o terceiro colocado. Legal! Então, putz, como é legal lembrar essas coisas. Você vê, isso aí já começou a ter um pouco de fotos, porque não foi só eu que tirei as fotos. Amigos tiravam, aquela coisa toda. Então, isso foi em 1990. Então, você vê que o último trimestre, vamos dizer, de 90, acabou apresentando uma coisa super legal do ponto de vista, assim, de ajudar na promoção do aquarismo. Lembra que eu falei que entre as revistas 9, entre agosto de 89 até a revista 14, a gente apresentou na revista a nossa querida História em Quadrinhos. Então é como se fosse um seriado, né? É que nem hoje, né? Você vê que tem muitos seriados na televisão, aquela coisa, na TV a cabo, essas coisas todas. Então, entre agosto de 89 e junho de 90, a gente apresentou na revista o que nós podemos chamar a primeira temporada, no caso das Histórias em Quadrinhos. Então, fez um sucesso entre o quê? Entre os aquaristas apreciadores das Histórias em Quadrinhos. Com isso, a gente recebeu o convite que aconteceu entre os dias 7 e 30 de setembro. Nós participamos em Santo André, aqui na Grande São Paulo, né? Foi da primeira exposição nacional de histórias em quadrinhos. Olha que bacana, né? Então, o que acontece? Através de um grande painel, no futuro aí, se eu achar alguma fotografia, eu vou colocar, alguma reportagem de jornal, eu também vou colocar. Inclusive, deixa eu falar também de lembranças, como eu estou rascunhando tudo, né? Então a gente participou dessa primeira, fizemos um grande painel, colocamos a história, porque são 8 páginas, 6 revistas que saíram, né? 6 capítulos, então 6 vezes 8, 48 páginas vamos dizer, a primeira temporada da série de História em Quadrinhos, a Turma Aquarista Júnior, que era um grupo de 2 casais de jovens, com um japonês que era mais, vamos dizer, de idade e era aquarista, criador de peixe em casa, em quintal, aquela coisa toda. E eles se envolviam com uma turma do fundo do mar, que eram habitantes, meio homem, meio, vamos dizer, meio peixe, né? Que eles estavam vindo para a Terra em busca de uma medicação que pudesse salvar eles de uma moléstia que estava dizimando a espécie. Então a ideia em si, vamos dizer, o roteiro, vamos dizer, a essência da história era bacana. Então, apresentamos, fez muito sucesso. Tivemos na época, era tudo história em quadrinhos, vamos dizer, feita realmente em preto e branco, né? Aquela coisa toda. E os desenhos foram feitos pelo meu grande amigo aí, o Duílio Coutinho. Tá legal? Então, isso aqui vale a pena apresentar. Só como eu citei essa coisa de lembranças, puxa vida, o programa parece que vai ter uns 400, vou dizer, né? Estamos hoje no programinha número 14, tá legal? Mas o que acontece? Eu pensei numa ideia que mais pra frente eu vou mostrar pra vocês. Além dessas lembranças que eu tô tendo aí do ponto de vista do que a gente foi fazendo, do que a gente tá lembrando, no caso, né? Eu vou fazer umas lembranças também da indústria. Eu vou puxar todas as revistas Aquarista Júnior desde o começo e vou pincelar
seria, sei lá, o top 50 ou top 100 dos lançamentos de produtos que a gente foi apresentando aí para o mercado e as fábricas ou os importadores foram apresentando aí para o comércio, para os aquaristas. Né? Porque isso é bacana, cara. Hoje você fala, puxa vida, hoje tem um aquecedorzinho de 2,5 watts. Mas quando é que ele foi lançado pela primeira vez? Nas páginas da revista Aquarista Júnior, isso em 1900 e bolinha. Então eu vou apresentar um top. A princípio eu pensei em top 20 ou top 30, mas sei lá, pode ser que tenha tanta coisa que vai ser. E também vou fazer algumas lembranças de fitas VHS. Porque a revista Aquarista Júnior, nós tivemos algumas gravações que a gente fez, algumas participações em programas de televisão, né? E eu tenho isso daí gravado, só que em fita VHS. Outro dia eu estava olhando aí o acervo, elas estão assim meio fungada, meio embolorada, né? Apesar de estar guardada em lugar assim seco, essas coisas todas, então eu preciso fazer um tratamento delas, né? E no futuro vou pensar em passar para vocês. E lembranças da imprensa também. O que jornais, revistas e veículos de comunicação impresso, né, fizeram com as, vamos dizer, iniciativas que a gente teve, tanto do ponto de vista de publicações, como do ponto de vista de eventos que a gente foi organizando ao longo do tempo. Então aguarde, tá no esquema aí dos próximos programas, nos próximos anos, né, vamos dizer assim, falar sobre isso. Deixa eu falar também uma terceira coisinha hoje, que é bacana a gente relembrar. Não existia no Brasil essa coisa de posters de peixes ornamentais. Depois dos anos 90 começou a ter um pouco mais, porque alguns fabricantes do exterior começaram a produzir e mandar para o Brasil, alguns importadores começaram a trazer, então teve alguns posters, o Aquaritaquera trouxe, a Haifeng também teve uma época com bastante posters, né? Então o que acontece? Começou a pipocar posters, só que maiores, né? Na época era difícil, essa coisa vamos dizer, de gráfica, era um pouco difícil de você imprimir um pôster. Era tudo meio caro mesmo, né? Mas o que acontece? Eu marquei aqui até para mostrar para vocês. Em outubro de 90, nós fizemos um pôster de peixes ornamentais. Aproveitando a categoria aí do ilustrador Duílio, né? Ele fez, nós escolhemos 50 peixes de água doce e fizemos pintura dos peixes. Então deixa eu mostrar aqui o pôster em si, né? Deixa eu ver. Tá vendo aqui, ó? Dá pra ver? Então, o que acontece? Nós escolhemos 50 peixes. Eu coloquei do lado do pôster as principais categorias, necessidades e curiosidades dos peixes. Quanto crescia, a pH que gostava, se era que tipo de alimento que gostava, aquela coisa toda. E nós o quê? Ao longo, isso em outubro de 90, nós fizemos um primeiro cartaz, que teve inclusive em volta do cartaz a colaboração de inúmeros fabricantes da época, fabricantes de produtos aquarísticos. Então esse pôster foi feito, eu não lembro a quantidade que foi feito, mas foi feito talvez 1.000, 2.000 pôsteres para distribuir nas lojas de aquário, entendeu? Com apoio dos fabricantes. Então quer ver, ó, eu até guardei aqui um pôster, deixa eu ver se dá pra ver, opa, vai cair tudo aqui, dá pra ver aqui, opa, deixa eu ver aqui, dá pra ver, ó, esse daqui já é um segundo pôster que a gente vê, tá vendo lá em cima, lá, Vigoar, né, que também ajudou a fazer esse lote de pôsteres, né. Então o que acontece? A gente teve vamos dizer, a iniciativa de preparar o quê? Um pôster para decorar as lojas, para informar o aquarista, e para a época era vamos dizer, uma novidade, vamos chamar assim, né? Porque acabava não existir. Então, num primeiro momento, a gente fez um pôster com a colaboração de fabricantes que ajudaram até na confecção, no pagamento, no caso da confecção da tiragem, né? Num segundo momento, meses depois, a Vigoar quis o mesmo pôster, só escrito Vigoar em cima, com o logotipo deles, aquela coisa toda. Então também nós fizemos talvez mais 1.000 também. E num terceiro momento, isso já mais para frente, 93, 94, não dá para precisar aí o tempo quando chegar o momento. O próprio, quando a gente inaugurou o Centro Cultural Aquarista Júnior, do Aquário de São Bernardo, a gente fez um pôster também com os dizeres do aquário, aquela coisa toda. Então o que acontece?
fizemos talvez uns 5.000 posters, no caso, né? Que para a época era uma coisa, vamos dizer, fantástica do ponto de vista de didática, didatismo, né? E a ideia da revista, que nem eu falei sempre, né? O que a revista Aquarista Júnior pode ajudar os aquaristas é com essa coisa de educação, cultura e didática, tá legal? Então, outubro de 90 marca o lançamento do pôster de 50 peixes de água doce, entendeu? Pegamos os principais, escolhemos o top 50, né? E fizemos esse pôster legal, tá legal? Uma coisa que eu gosto de falar também, que entre os dias 15 e 19 de outubro, olha como teve bastante coisinha no final aí do ano 90. Nós participamos da primeira Embrapoa. O que era? Encontro Brasileiro de Patologia de Organismos Aquáticos. Isso o que acontece? Estava sendo organizada uma associação. Então essa foi o quê? O primeiro evento deles, para formar o quê? A Abrapoa, que era o quê? Associação Brasileira dos Patologistas de Organismos Aquáticos, em Abrapoa, entendeu? Então o que acontece? Você vê o interesse da revista Aquarista Júnior com essa coisa de doenças. Eu sempre tive muito interesse em o quê? Em tentar curar os peixes, em tentar observar comportamento, vamos dizer, em tentar observar o que a gente podia, vamos dizer, aplicar a nível de medicação, a nível de condição da água, para melhorar a saúde de um peixe debilitado, de um peixe convalescente, de um peixe em recuperação, entendeu? Então até hoje mesmo aqui no laboratório aqui de estudos da revista, a gente tem um espaço que é totalmente, vamos dizer, guardado para funcionar como se fosse um hospital de peixes ornamentais. O que é isso? A gente mantém os aquários vazios, né, limpinho, aquela coisa toda, e sempre que há necessidade, pega-se o aquário, entendeu? Depende do tamanho do peixe, tem o tamanho do aquário adequado, né? O aquário em si é pelado, temos filtro interno de ar mesmo, né? Filtro espuma, que eu chamo, com moderada movimentação, só para borbulhar um pouquinho a água, né? Depende do tamanho do aquário, ou tem aquecedor interno, né? Ou um termostato, entendeu? A iluminação não tem luminária, é simplesmente a luz do ambiente, e o peixe é colocado, quando necessário, neste aquário, é feita uma avaliação aquarística, né? Uma avaliação visual, e aplicado alguma medicação, algum tratamento que é necessário. Então, nosso interesse pelas doenças sempre existiu, e quando foi em 90 que fortaleceu essa coisa dos ensinamentos. Então, esse encontro, é claro que não foi só peixes, no caso, peixes ornamentais, não tinha ninguém que apresentou algum trabalho, mas muita coisa ligada ao organismo aquático em geral, né? E principalmente peixes de consumo, aquela coisa toda. Então, o que acontece? Deu para extrair muita coisa que a gente aplica até os dias de hoje. Então, mais para frente, você vê que a gente fez colunas ou matérias na revista, tudo envolvendo essa parte de doenças nos peixes, peixes ornamentais, que acabou ajudando e tem ajudado até hoje os aquaristas aí brasileiros, no caso, né? Então, tudo o que a gente já gostava, no caso desse tema, eu particularmente já gostava, lia muito a respeito nas revistas de aquarismo da época, ou revistas de piscicultura da época, né? E quando teve esse encontro, fiz questão de, participei da, vamos dizer, formação da Abrapoa, que até os dias de hoje existe aí a associação, de 2 em 2 anos eles organizam um encontro nacional, entendeu? Então isso aí foi a participação o quê? Da revista Aquarista Júnior nesse tema, interesse pelas doenças, principalmente ligadas aos peixes ornamentais. Quando começou a ter os encontros bimestrais, eu fui colecionando os anais, sempre vendo o quê? Assuntos ligados às doenças que pudessem interessar esse nosso querido ramo aquarista. Tá legal? Então vale a pena mencionar. Se no futuro também achar alguma fotografia, vou apresentar. Deixa eu falar também uma coisa legal, que na revista 17, que eu vou mostrar no caso, né? Eu vou mostrar uma coisinha bacana que, desde que a gente lançou a revista, como eu tive aquela coisa de criação semi-profissional, eu criava peixes até o comecinho da revista, até um pouco antes de começar a revista. Quando comecei a revista, por causa dos próprios apoiadores serem criadores, serem comerciantes, serem fabricantes, serem lojistas, eu falei, poxa, não dá para vender mais peixe.
Por quê? Porque eu vou apoiar essa turma, quer dizer, eu vou ajudar a divulgar o trabalho deles. Então, até eticamente, falei, não, vou parar. Só que eu tinha lá um acervo de uns 70 aquários, né? Tinha algumas caixas d'água grandes, com visor de vidro, tinha uma caixa até grande, que era, na época, até hoje eu tenho ela, né? 750 litros de cimento amianto, né? Então, o que acontece? Então, desde que a revista começou, eu tive a ideia de formar vamos dizer, uma exposição permanente. Lembra que eu falei que a revista foi lançada no Centro Cultural São Paulo, né, aqui na Vergueiro, né? Então essa palavra também, Centro Cultural, eu sempre tive como ideia. E o que acontece? Em 88, 89, eu comecei a formular o quê? Tá vendo aqui o símbolozinho? Nós fizemos até um símbolozinho, Centro Cultural Aquarista Júnior, entendeu? E fiz o quê? Ideia de formatar o Centro Cultural, até também, porque eu comecei a ter também um grupo aí de colaboradores, né, de aquaristas admiradores aí do trabalho da revista, que eu falei, poxa, nós precisamos ter um local até para se reunir, bater papo, até brinco até hoje, né? Comer uma salsicha, eu tinha até um negócio de acampamento, esses fogãozinhos pequenininho de duas bocas. Então, de sábado a gente comprava lá umas salsichas, uns pão, uma maionese e fazia lá um hot dog pra turma, tal. Batia um papinho lá, né? Puxa, outra época, né? Entendeu? Um salgadinho, um fandango, né? Aquela coisa toda. Então, o que acontece? A gente formalizou a ideia, a inauguração mesmo do Centro Cultural vai ser mais depois. Você vai ver que foi em outubro, foi até no Dia da Criança, dia 12 de outubro de 91. Mas o que eu queria falar hoje? Quando foi em novembro de 90, a sede, né, do Centro Cultural, porque eu comecei a mandar esse tipo de folhetinho pro pessoal, entendeu? Fiz até um outro aqui, ó. Venha conhecer, ó, porque eu tinha na época piranha, tinha pacu, tambaqui, depois mais pra frente eu vou falar. Tinha o mussum, já na época eu já tinha ele. Tinha até poraquê, tinha alguns peixes elétricos. Cheguei a ter 2 peixes elétricos, uma época que podia ter, né? Entendeu? Tinha um medo desgraçado de mexer no aquário. Ele tava longe lá, eu mexia aqui. Ele tava aqui, eu mexia lá. Mas ele era meio, os que eu tive, meio cegueta, né? Mas você jogava comida para ele, ele começava, opa, vai circular. Ele sentia o movimento da água, do odor, aquela coisa, e logo abocanhava. Na época dava-se muito minhoca viva, né? Minhoca grande. E eu dava coração de boi cru também, né? Que depois começou a ter essa onda de não é bom dar, aquela coisa toda, mas na década de 80, de 90, o coração de boi era frequente para os peixes considerados carnívoros, tá? Então o que acontece? Nós pipocamos, começava a divulgar na revista, começava a mandar para as pessoas, aquela coisa toda. Foi quando a prefeitura aqui do município de São Bernardo do Campo, nós temos aqui em São Bernardo a Cidade da Criança, que na época era da prefeitura, totalmente. Hoje parece que é uma parceria público-privada, ou ela foi privatizada, eu não sei direito, né? Mas na época a gente recebeu o quê? O convite para, vamos dizer, o convite oficial, né? Para a gente construir dentro da Cidade da Criança a sede do Centro Cultural Aquarista Júnior. Olha que legal, cara. Porque a gente começou a divulgar nas revistas. Eu até marquei aqui, revista Sé. Olha, em abril de 89, em 88, a gente já divulgava, fazia menção, Centro Cultural Aquarista Júnior, ficava pipocando notícias, né? E então a prefeitura chamou a gente. Então o que acontece? Na revista número, vamos dizer, 17, que a gente considera, né? A gente teve esse convite. Inclusive eu tirei algumas fotos, isso mais para frente, né? Num primeiro momento eles queriam fazer num espaço que chamava Amazônia, né? Amazônica, que era um espaço tudo a ver com o nosso trabalho. Depois eles até ofereceram, tinha um espaço também que chamava espacial, né? Parece. E tinha, ó que bacana aqui que eu gosto de mostrar aqui. Eles tinham um lugar assim, tá vendo? Parecia uma cúpula, né? Parecia uma nave, vai. Aqui dá pra ver, tudo tá meio, vamos dizer, largado lá. Olha que bacana aqui, por fora e por dentro. Inclusive aqui, ó, eles chegaram até a querer construir alguns patamares que caberiam lá uns 10 aquários na época, né? Uns 10 aquários de 200 litros, né? De 1 metro de comprimento, aquela coisa. Dava para ter acesso por trás, para cuidar dos aquários. Infelizmente, vamos dizer, teve a proposta, teve a ideia,
Mas por ser essa coisa de prefeitura, tem uma burocracia às vezes um pouco maior, acabou, vamos dizer, não assinando o papel em si. Quer dizer, eles acabaram tendo toda a boa vontade, o próprio pessoal do parque abraçou bastante a ideia, algumas pessoas dessa área, porque a secretaria era conjunta, né, de educação e cultura e tal, mas acabou não viabilizando. Tanto que você vê, novembro de 90, um ano depois, a gente acabou, numa sede própria, né, acabou montando essa coisa do Centro Cultural. Mas novembro de 90 marca a pílula, vamos dizer, a iniciativa dessa coisa de formalizar o clube de aquarista. Porque a ideia era essa, a ideia deixa eu ver aqui o que está marcado aqui. A ideia era justamente fazer com que o aquarismo pudesse ter um local, o aquarista pudesse ter um local para visitar, para bater papo. E gozado que hoje eu encontro algumas pessoas da velha guarda, né? Da aquaristas antigos, que falam, poxa, eu ia lá no lugar de vocês, lá onde vocês tinham a sede, porque depois eu vou falar, né? 91. Que era perto da Anchieta, né? Era perto da Anchieta, entrar por uma travessinha, tal, pá. Então, quer dizer, são lembranças bacanas que a gente acaba lembrando, vamos dizer, com muito carinho dessas coisas que a gente foi apresentando. Tá legal? Então, muito obrigado. O programa de hoje era isso, foi rapidinho, deu para falar tudo. Gostaria de agradecer a participação de todos, dar o ok. Até a próxima semana. Boa semana para todos. Que Deus abençoe aí a toda a família, a todos. E até o próximo programa, tá legal? Muito obrigado, programa número 14. Tchau, tchau, bye, bye, valeu, tchau.